Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Esse é o nosso quarto vídeo da nossa semana Se Toca. Gente, eu estou muito feliz de ter gravado todos esses vídeos, de ter tido essa conversa com vocês, cada dia trazendo um conteúdo, cada dia trazendo um vídeo diferente, conversando com vocês. Eu gostaria de agradecer também o carinho e as mensagens que vocês deixaram para mim lá no Instagram, no direct, tá? Agradecendo, dizendo que de alguma forma vocês foram tocados aqui por tudo que foi tratado aqui, por tudo que foi tratado lá no Instagram, e eu tô muito contente com essa nossa semana, muito feliz de poder realizar essa semana maravilhosa, cheia de conteúdo. O que acontece, gente? Hoje eu vou falar um pouquinho assim, por que eu decidi gravar esses vídeos, por que eu fiz essa semana, por que eu fiz esse e-book. É assim, olha, no meu Instagram, nas minhas redes sociais, eu tenho trazido diariamente conteúdos sobre autocuidado, né? Sobre beleza, autoestima, eu falo bastante, dou dicas de beleza, maquiagem, eu sou maquiadora profissional, sou design de sobrancelha, micropigmentadora. Então, gente, como eu tenho uma afinidade muito grande com essa questão da beleza, eu sempre levo para o meu Instagram, para as minhas redes sociais, dicas e conteúdos relacionados à beleza. E o que eu notei, gente, pelo feedback de vocês, pelas perguntas de alguns de vocês lá nas minhas redes sociais, eu pude perceber, gente, que muitas pessoas gostavam do conteúdo que eu levava, gostam, na verdade, do conteúdo que eu apresento. Porém, gente, eu percebi assim, sabe assim, a autoestima assim lá embaixo, sabe? Pessoas que estavam apresentando processos de desemprego, situações assim que colocavam as pessoas numa situação muito negativa. Então, eu falei, o que que adianta você ficar levando conteúdo? Deixa eu me ajeitar aqui. O que adianta você ficar levando conteúdo de beleza, maquiagem, de moda, se a pessoa pode se paramentar toda, colocar todos os acessórios, a roupa mais linda, fazer a maquiagem mais bela, se o interior dela não estiver bem, gente, nada disso faz sentido. Nada do que você colocar, você pode colocar a roupa mais bonita, fazer a maquiagem mais maravilhosa. Não adianta, gente. Porque a beleza, ela não ela é um estado interior, é uma questão interior. Então, assim, você pode estar simples como for, sabe? Uma roupa simples, não estar maquiada, sabe? E você chamar muito mais atenção do que talvez uma mulher que tá toda ali em cima do salto. Porque a beleza, gente, é uma questão de estado de espírito. É sempre isso que eu tenho falado com as minhas clientes, sabe? Eu gosto muito do meu trabalho que eu realizo aqui no Cantinho da Beleza, porque assim, gente, eu percebi ao longo de alguns anos que o que faz uma mulher, sabe, ser notada, ser bonita, gente, é o que ela tá sentindo dentro dela, tá? Foi isso que aconteceu, foi um processo que eu passei na minha vida também, tá? Porque assim, quando você não se acha bonita, quando você tem um monte de questões interiores, alguns problemas pra você resolver, gente, você não consegue. Por mais que você tente, você não consegue. Primeiro, se sentir bonita e fazer com que as pessoas percebam você como uma pessoa bonita. Então, ao longo de muito tempo trabalhando aqui no Cantinho da Beleza, eu pude perceber exatamente isso, entendeu? Então, em alguns atendimentos aqui, gente, era muito engraçado que eu falava assim que tinha pra mim como se fosse uma sessão de terapia, sabe? Porque você vai atender a cliente começa a falar, começa a contar um pouco da história dela, então você começa a entender, porque tem dias que as minhas clientes chegam aqui radiantes, tem dias que elas estão mais para baixo. Isso é natural, mas eu percebi em várias mulheres uma questão assim de autoestima muito baixa, muito baixa, muito baixa, e elas terem aquela necessidade de estar fazendo algum procedimento na tentativa de mudar isso. Só que não adianta, gente, quando você quer mudar o que tá aqui fora, se você não mudar o que tá aqui dentro, e o que tá aqui dentro não adianta. É a mesma coisa que você dar um tiro no pé, não resolve. Então, gente, eu resolvi trazer uma semana em prol
em participar da campanha do Outubro Rosa, né, que é a campanha que fala sobre o câncer da mama, o autocuidado das mulheres em relação ao câncer de mama, prevenção. E eu achei interessante trazer esse conteúdo em uma semana com esses conteúdos aí para trabalhar um pouquinho essa questão interior dessas mulheres que muitas vezes buscam auxílio, têm as suas dúvidas, suas perguntas, seus questionamentos, né? E então eu resolvi trazer esse conteúdo durante a semana e eu tô muito feliz em dividir com todas vocês um pouquinho do meu conhecimento. Bom, gente, hoje o nosso tema, na verdade, tá focado em pensamentos positivos, né? É muito fácil a gente falar assim, pensamento positivo. Pensamento positivo é uma coisa tranquila. Olha que estranho assim a gente fala. Vamos supor que você tá numa situação que tem algum familiar, algum ente querido, que ele tá numa doença e ele tá lá no hospital internado, tá numa situação gravíssima e é uma pessoa que muito próxima a você, que você gosta muito. Então o que acontece, gente? A situação desse ente querido, ele vai causar um impacto na nossa vida, porque a gente vai se sentir fragilizado, a gente vai se sentir com receio de toda aquela situação, porque a gente tem o medo de perder aquela pessoa. E o que acontece, gente? Nesses momentos, normalmente nesses momentos, gente, é muito engraçado como o ser humano, ele se apega à religião. Às vezes ele nem tem religião nenhuma, mas ele começa a rezar, ele se apega a alguma coisa, ele começa a buscar sentido religioso naquele momento, ele começa a falar, não, vamos pensar que vai dar certo, e aí todo mundo começa, não, isso, pensamento positivo, e realmente, gente, aquela pessoa, quando tá naquela situação que tem um ente querido dela por uma situação difícil, ela realmente começa a ter pensamentos positivos e se esforça para isso. Reza, faz oração, tenta manter ali pensando que tudo vai dar certo. Isso é muito positivo. Só, gente, que qual é o problema dessa questão do pensamento positivo? O pensamento positivo, gente, ele não pode ser algo que a gente tem que executar, que a gente tem que exercer, na verdade, nesses momentos apenas. Claro, é muito relevante você ter esses pensamentos nessas situações, perfeito, é ótimo. Só que assim, para você ter uma vida diferente, para você atrair coisas maravilhosas para sua vida, para você mudar todo o contexto que tá ao seu redor, gente, isso é algo que temos que executar diariamente, exercer diariamente. Eu falo que uma coisa assim que mudou muito na minha vida, gente, foi essa questão do pensamento positivo. Porque eu era uma pessoa que assim, quando eu tinha algum problema, eu já me desesperava. Eu já ficava assim puxando os cabelos porque eu tinha que resolver aquilo, eu não tava conseguindo, aí eu já ficava desesperada, aí eu já falava que nada na minha vida dava certo, que era assim e tal. E eu ficava num desespero tão grande, gente, que realmente as coisas só iam afundando cada vez mais. E o que acontece? Com o passar do tempo, que eu fui lendo muito, eu fui estudando bastante, eu fui buscando auxílio na leitura relacionado a essas situações angustiantes, porque realmente, gente, às vezes a gente tá passando por algum problema e aquilo causa uma angústia tão grande pra gente, principalmente porque assim, muitas vezes a gente não consegue encontrar apoio nas pessoas que estão próximas, né? Muitas vezes as pessoas que estão próximas da gente, ou elas não têm condições para estar nos auxiliando, até mesmo com uma palavra, né? Às vezes a pessoa não tem muito o que dizer pra gente. Às vezes tem pessoas que vão falar até coisas pra gente que vai deixar a gente mais pra baixo ainda. Então eu me desesperava muito. E por conta dessas situações angustiantes que eu vivia, essa angústia, esse desespero para resolver tudo, eu comecei a ler bastante e procurar assuntos nesse sentido. E foi quando a minha mente, gente, foi abrindo assim, sabe? Foi clareando, como se aquele véu da escuridão saísse diante dos meus olhos e eu comecei a enxergar as coisas totalmente diferentes, gente. Foi vendo vídeos como esse que eu tô fazendo pra você que eu encontrei resposta para muitas das perguntas que eu tinha na minha vida, nessas questões, nesses momentos. Então, gente, uma vez eu ouvi num vídeo muito interessante que falava assim: se você tem um problema e você tenta resolver
Então você tem que observar assim, eu posso resolver esse problema? Tá dentro das minhas possibilidades? O que eu posso fazer para tentar resolver esse problema? Então você vai lá e vê tudo que você pode fazer. Feito tudo que você pode fazer, gente, já fiz tudo que devia ser feito, ó, encarei de frente o problema, fiz isso que tava a minha coisa, não resolveu. Agora já não tá mais nas suas mãos a solução desse problema. Você não adianta, gente, você se desgastar, se desescabelar, se desesperar. Porque você vai fazer tipo um efeito túnel, assim, ó. O desespero vai cegar você a ponto de você ver só o que tá na sua frente. Você não vê mais nada que tá ao redor. Então, gente, quando eu comecei a relaxar, porque eu falava assim, olha, já fiz tudo que tava dentro das minhas possibilidades, não consigo mais. Seja o que Deus quiser. Quando eu já largava assim aquilo, sabe? Deixava, gente, por incrível que pareça, quando eu tranquilizava a minha mente e o meu coração, parece que vinha uma resposta assim, faça isso. E era uma coisa incrível, gente. É uma coisa que eu falo que funcionou tanto que eu ficava impressionada. Mas por que isso acontece? Gente, na nossa cabeça, a gente tem a maioria das respostas que a gente precisa. A gente tem a maioria das situações resolvidas na nossa cabeça. Porém, a gente se desespera de tal forma, a gente fica tão desesperado, a gente perde o foco e a gente não consegue enxergar mais nada. Então, gente, quando eu passei a ter pensamentos positivos diariamente, sabe? Uma coisa tipo exercício físico, tipo reeducação alimentar, que você tem que fazer todo dia, praticar todo dia, exercitar todo dia. Gente, pensamento positivo é a mesma coisa. Não adianta você ter um pensamento positivo naquele momento que você tá ali ó, na beira do penhasco, próximo a cair, achando que é naquele momento que você precisa fazer. Isso não é verdade. Isso é uma coisa que você tem que praticar todos os dias, em todos os momentos, nos momentos mais difíceis, entendeu? E tem que ser algo que é feito diário, porque olha, observem, tem aquelas pessoas, vamos pegar os seus colegas de trabalho, lá no seu trabalho várias pessoas trabalham junto, aí tem aquela pessoa que ela só reclama da vida. Ela só reclama, ela só, sabe, tudo que vai fazer é reclamando. Se o dia tá muito sol é porque tá muito sol, se tá chovendo é porque tá chovendo, se não sai o sol é porque não sai o sol, se o dia tá nublado é porque tá... Ela reclama de tudo, nada tá bom pra ela. Nem o dia, se ele tá com sol, se o sol não aparecer, ela vai reclamar que o sol não aparecer. Aquela pessoa que reclama de tudo. Eu tenho certeza que você conhece uma pessoa dessa. Tenho certeza. Agora responde pra mim. Você gosta de ficar do lado dessa pessoa? Você se sente bem ficando do lado dessa pessoa? De chegar e dar um bom dia, falar, fulana, bom dia. Aquela pessoa, bom dia por quê? Olha o dia como tá. Olha a minha mesa cheia de trabalho. Olha, por que bom dia? Não sei. Gente, eu conheço pessoas assim. Eu conheci várias pessoas assim. No meu caminhar da minha vida, no trabalho, em vários lugares. E é muito ruim você ficar com pessoas desse tipo. Agora eu te pergunto, da mesma forma que você não gosta de ficar do lado dessas pessoas, outras pessoas também não vão gostar de estar do lado de alguém assim. Então eu falo assim, gente, quando você passa a ter pensamentos positivos, sabe? Você passa a ser uma pessoa mais leve, você passa a ter um sorriso, um semblante, algo magnético que atrai as pessoas, que as pessoas sentem vontade de ficar do seu lado. Eu falo assim, gente, quando eu era mais nova, por volta dos meus 17, 18 anos, eu era uma pessoa extremamente nervosa, porque eu era muito crítica. Eu olhava para as pessoas com um olhar assim de crítica, sabe? Tipo, analisava e falava, olha, essa pessoa é assim, eu não aceitava. Então eu era uma pessoa assim muito, digamos assim, ácida, sabe? Ácida, olhava as coisas assim. Gente, ninguém queria ficar perto de mim, sabe? Tipo, quem queria ficar perto de mim? Eu não queria ficar perto das pessoas porque eu era ácida, muito crítica. Olhava pra pessoa assim, já colocava 1001 defeitos naquela pessoa. Então assim, eu não queria ficar perto delas e automaticamente elas não queriam ficar perto de mim. Então eu era uma pessoa muito, tipo, colocada de cantinho. Vai, fica aí nesse cantinho aí. Gente, olha que engraçado. Nós somos em casa 3 meninas e um menino. Eu sou a filha do meio.
E a minha irmã mais velha, com a caçula, se davam super bem, porque elas eram e são, né, super alto astral, super brincalhonas, então elas se davam muito bem. Como eu era a pessoa ácida, a pessoa, sabe, cheia de mimimi, então o que acontecia, gente? Elas brincavam e eu ficava isolada no cantinho. Eu ficava lá jogada, piscando, porque eu era chata, gente. Porque eu era crítica, porque eu era uma pessoa assim que realmente, na época que elas faziam isso comigo, aquilo, gente, me deixava mal, eu chorava, eu sofria, eu passei a minha infância, assim, me sentindo rejeitada. Só que assim, gente, hoje eu percebo, assim, que nem eu hoje, do jeito que eu penso, ficaria comigo. Porque realmente eu era extremamente chata. Quem queria ficar comigo? Então elas estavam certas. Então assim, eu, gente, levei anos pra entender que, na verdade, quando eu me sentia rejeitada, quando eu me sentia, assim, excluída, porque eu falava assim, elas ficam junto e eu tô aqui sozinha. Então, gente, eu sofria, eu criei, assim, sabe, uma angústia, um sofrimento em torno disso. Só que, gente, eu era muito chata. Hoje eu entendo que elas estavam certas de não querer ficar comigo, de não querer brincar comigo. Só que eu levei anos pra entender isso. Eu levei anos pra entender por que as pessoas me deixavam de canto. Sabe? Às vezes a gente fala assim, nossa, as pessoas, né, não dão atenção pra mim, as pessoas, sabe, não ligam, parece que eu passo e elas nem notam a minha presença. Gente, isso tudo tá relacionado com a forma com que você pensa nas coisas que você acredita. Porque quando eu comecei a ler, quando eu comecei a buscar informações, e olha, gente, que hoje você vem aqui no YouTube, coloca lá, tem vídeo de tudo, tem psicólogo, tem terapeuta, tem gente, tudo, ó, pastor, tem qualquer pessoa você acha pra explicar as coisas pra você, pra falar sobre certos assuntos com você. Só que há alguns anos atrás, gente, não tinha isso, não tinha YouTube. Você tinha que buscar, era aqui, ó, em livro, certo? Você pegava livro, ia lá e lia. E detalhe, gente, vou pegar aqui que eu joguei no lugar errado. E detalhe, gente, você não tinha nem como saber onde que você ia encontrar esse tipo de conteúdo. Porque hoje você vai no Google, quero assunto tal, vai aparecer uma lista de materiais, de livros, de coisas. Antigamente não, gente. Antigamente você tinha que ir numa biblioteca, numa livraria, ir lá e buscar. Mas foi o que eu fiz. Eu levantei a minha bundinha da cadeira e fui atrás de mudar a minha forma de pensar e a minha forma de ver o mundo e de me relacionar com as pessoas. E hoje, gente, eu falo sinceramente, hoje eu acho muito legal, porque no meu trabalho eu sempre fui uma pessoa muito discreta. Então, assim, eu tenho o meu setor de trabalho, eu chego, vou direto pro meu setor, então eu não tenho, isso é uma questão, uma particularidade minha, eu não tenho o hábito de ficar de sala em sala, sabe, conversando, eu converso com todo mundo, mas eu não tenho aquele hábito de passar, oi fulana, bom dia, e ir em cada setor, não. Eu passo, por onde eu cruzar com as pessoas, eu vou dar bom dia, vou conversar com elas, vou interagir normal, mas eu vou direto pra minha sala. E, gente, por incrível que pareça, todas, assim, a maioria das pessoas que passam pela porta da minha sala faz assim, oi Silvia, bom dia, tudo bem, amada? E, gente, me deixa um doce e vem me abraçar. Então, assim, as pessoas vão até a minha sala, gente, pra falar comigo, pra me dar um bom dia, pra me dar um abraço, pra me cumprimentar, pra me desejar algo de bom, sempre chega lá com mimo, com algum... Sabe o que significa isso, gente? É que eu tenho magnetismo. As pessoas gostam de chegar lá. As pessoas gostam de ficar perto de mim. As pessoas gostam de se aproximar. Entendeu? Então foi uma questão que... Isso, gente, eu modifiquei porque eu não era assim. Porque eu não era desse jeito. Só que eu levei um bom tempo para entender o que eu estava fazendo de errado. Muitas vezes a gente coloca a culpa nas pessoas, né? A gente fala assim, ai, mas é porque aquela pessoa assim, e a gente não consegue olhar.
Porque eu fiquei por muitos anos colocando a culpa nas minhas duas irmãs, achando que elas eram erradas. E eu levei anos pra entender que a chata era eu. Que eu era chata. Que eu era a pessoa cheia de mimimizinho e que ninguém queria ficar comigo. Então, quando eu mudei o meu jeito, quando eu passei a entender e aceitar as pessoas com as suas qualidades e defeitos, porque assim como as pessoas, eu também tenho os meus defeitos. E eu quero que as pessoas entendam e me aceitem com os meus defeitos, não quero? Então as pessoas também querem. Então, gente, o que o pensamento positivo tem relação com isso? Quando você passa a ser uma pessoa que você não fica focada no que é negativo, sabe? Que você não coloca a sua energia nas coisas negativas, que você olha sempre pro lado de que as coisas vão dar certo. Porque, gente, por incrível que pareça, até quando as coisas dão errado, se você tiver um olhar, se você for uma pessoa que está aberta para conseguir olhar as coisas com profundidade, depois que a situação passou, você vai entender que realmente aquilo que deu errado foi o melhor. Porque já teve coisas na minha vida que eu queria realizar, que eu queria fazer e não deu certo. E eu fiquei chateada, mas graças a Deus, porque hoje eu não tenho mais aquela sofrência, aquele negócio que eu tinha, sabe? Aquele apego que te fala assim, ai, se deu errado eu já começo a blasfemar, falar que a vida é uma porcaria. Não. Eu tenho aquele sentimento, porque quando a gente quer muito alguma coisa, se eu falar pra você que a gente não tem aquele sentimento de frustração, né, que deu errado, eu tenho. Mas isso não permanece por muito tempo dentro de mim. Porque eu falo, para, Silvia, se isso não deu certo, calma que logo você vai entender. E é realmente isso, gente. Alguns dias depois ou algum tempo depois, acontece algo que vem assim, ó, pá, na minha cara, como se falasse assim, viu por que aquilo não deu certo? Às vezes, passou uma oportunidade de algo que eu queria muito e deu errado. Gente, algum tempo depois, veio algo muito melhor. Que se tivesse dado certo aquele primeiro, eu teria perdido essa segunda oportunidade maravilhosa. Então, por isso, gente, que eu falo assim, é muito importante você entender que você não pode condicionar as suas realizações, as coisas que dão errado, para mudar o seu foco e a sua energia. Vou contar uma historinha para vocês da minha vida e vocês vão entender. Eu me casei em 2014, então eu e meu marido resolvemos em 2014. Ai, gente, eu sou péssima com data, então assim, releva porque eu sou péssima, então, mas acho que foi isso, em 2014. Nós nos casamos e nós resolvemos fazer uma cerimônia com festa, com tudo que tinha direito. E eu queria me casar na igreja, certo? Queria me casar na igreja porque eu falei, eu quero fazer todas aquelas coisas que as noivas têm direito. E, gente, o que acontece? Na época, o meu marido, ele estava num processo de divórcio. E o que acontece? Por conta dessa questão do divórcio que estava demorando, porque teve que entrar no litigioso, essas coisas todas, gente, acabou demorando mais. E eu comecei a ficar ansiosa, por quê? Porque a gente já tinha marcado o nosso casamento, a gente já tava com a festa, com tudo certo. E para correr a papelada, para fazer o casamento na igreja, ele tinha que estar com o divórcio certinho. E o divórcio tava no litigioso. E aí tava difícil de resolver isso. E eu angustiada, porque tava chegando o período, porque assim, eu tinha um prazo, porque pra correr a documentação na igreja é 1 mês antes. E aí, beleza, quando teve uma audiência tal, o juiz conseguiu fazer o divórcio. Só que o que acontece, gente? Deu certo que saiu o divórcio, só que assim, ia levar muito tempo pra averbar na certidão de casamento o divórcio dele. Resumindo, gente, aquilo me deixou assim super triste, porque eu queria casar na igreja. E aí aquilo, sabe, me deixou assim triste. Mas aí eu peguei e falei assim, o que eu vou fazer? Entrei, né,
não deu certo, não deu. Então eu não fiquei morrendo, não. Eu já fui na internet e comecei a procurar cerimonialistas, porque eu falei, bom, eu não vou poder casar nem da igreja, eu realizo uma cerimônia no local que eu ia casar, porque eu casei num sítio. De qualquer forma que eu ia casar na igreja, eu ia pedir pro padre tá indo até lá fazer a cerimônia, mas como eu não podia casar na igreja, o padre não ia até lá, então eu comecei a procurar um cerimonialista. Tá bom, fui lá, achei uma empresa que realizava cerimônias de casamento, tudo. E eu achei tão interessante, gente, porque eles faziam umas cerimônias, assim, bem diferenciadas, sabe? Cerimônia das areias, uma cerimônia, uns negócios, assim, muito diferentes. E aí eu lembro que eu e meu esposo tínhamos viajado e eu tinha marcado de conhecer essa empresa pessoalmente, né, saber como que funcionava tudo aquilo. Mas eu já tinha ficado super encantada com o que eu tinha visto ali na internet. Aí fomos viajar, na volta eu falei, amor, não sei se a gente tinha ido pra praia, na volta era acho que no Ipiranga essa empresa. Isso, lá no Ipiranga. Aí eu falei assim pra ele, meu amor, na volta a gente já sobe da viagem e já vai direto pra lá, porque eu tenho um horário marcado com a empresa pra saber sobre a cerimônia. Aí a gente fez isso. Aí a gente chegou lá, um lugar simples, muito bonito, fomos bem recepcionados. E aí, gente, a pessoa que era responsável por essa empresa começou a explicar pra gente todo o ritual da cerimônia de casamento, que eles tinham vários pacotes, porque assim, cada ritual feito na celebração do casamento, eles cobravam um valor, enfim. Gente, olha, me arrepia de lembrar o que eu e meu marido vivenciamos naquele local, porque assim, cada ritual que eles faziam, porque nós optamos por fazer uma cerimônia ecumênica, porque assim, dentro da minha família nós temos, meu marido é japonês, então a família dele é budista, minha família espírita, e aí tem evangélico na minha família, então a gente quis fazer uma cerimônia ecumênica que não ia falar nem de uma religião nem de outra, então todo mundo ia se integrar ali, porque ia ser algo que ia integrar todos que estivessem ali presentes. Gente, mas era tão lindo, tão maravilhoso, que pra vocês terem ideia, quando, assim, sabe, só deles explicarem, mostrar pra gente como era cada ritual daquela cerimônia, assim, meus olhos, assim, enchiam de água e corria, porque era algo tão significativo e me ligava, sabe, conectava com aquilo que eu acredito de uma forma tão intensa, sabe, que eu olhei e falei assim, meu Deus, é isso o que eu quero, é isso o que eu acredito, é isso que eu quero que as pessoas sintam na celebração do meu casamento. E engraçado, gente, que o meu marido teve a mesma sensação, porque a gente nunca tinha visto nada parecido. E quando a gente chegou lá, era exatamente aquilo que a gente acreditava e que a gente queria que os nossos convidados sentissem, sabe? Resumindo, fechamos e a gente fechou o pacote mais top, eu lembro, com a pessoa que celebrava também, que eles tinham essas diferenças, né? Cada celebrante tinha um valor, tal, a gente fechou tudo o top do top do top, sabe? E foi tão engraçado, gente, que as pessoas que estiveram no nosso casamento, elas falam até hoje da nossa cerimônia de casamento. A maioria das pessoas, quando vai num casamento, gente, eles vão só pra festa, né? Não quer aquela parte do ritual, aquelas coisas. E a festa foi diferente, porque assim, todo mundo ficou de queixo caído. Sabe aquela cerimônia que todo mundo para e fica prestando atenção de algo tão lindo e tão maravilhoso? Gente, foi simplesmente perfeito, algo inesquecível, algo que as pessoas comentam com a gente assim até hoje, fala, nossa, eu nunca fui numa celebração tão linda de casamento. Então, gente, por que eu contei essa historinha pra vocês? Pra mostrar que às vezes algo que a gente quer muito e dá errado, você tem a oportunidade de ter algo muito maravilhoso. E hoje, você vê que depois que passou isso, gente, quando passou que eu achei essa empresa, tudo, eu entendi. E sabe o que eu falei? Puxa, graças a Deus que deu errado. Graças a Deus que deu errado, porque assim, a cerimônia que eu realizei era o que eu queria muito, mas que eu não tinha ideia de que existia, sabe? Porque aquilo bateu, conectou assim exatamente com o que eu acreditava. Então, eu falo,
sabe? Que você manter o pensamento positivo, você vai atrair as coisas que realmente conectam com você, que realmente atende aquilo que você acredita e aquilo que você quer, que foi o que aconteceu comigo. Eu queria celebrar o meu casamento de uma forma especial. Eu queria que meu casamento, a cerimônia do meu casamento fosse algo que ficasse marcado na memória das pessoas. E assim, gente, a vida se encarregou, né, através do meu pensamento positivo, sabe, que eu não perdi o foco, que quando deu errado a minha primeira opção, eu já fui ali já buscar uma segunda opção, não fiquei chorando o leite derramado, sabe, tipo, aquilo deu errado, eu já falei, já que deu errado, bora procurar outra coisa. Então aquilo deu oportunidade pra minha vida, que eu achasse algo que era realmente, de fato, algo que eu queria e eu nem sabia que existia. Entendeu? Então, eu falo assim que eu tenho vários exemplos na minha vida do que o pensamento positivo pôde me trazer, do que eu não ficar ali, sabe, reclamando, falando, sabe, lastimando, pôde realizar para minha vida. Então, assim, olha, você manter o pensamento positivo, você atrai as pessoas para perto de você, você atrai soluções para muitos dos problemas que você não consegue enxergar. Você cria condição, entendeu? Para uma energia boa que tá aqui do seu lado, que você constrói, gente, atraia coisas maravilhosas para você, para sua saúde, sabe, para sua casa. Porque olha que legal, imagina você todo dia, eu sei, todo mundo tem problemas. Às vezes, tipo, eu me estresso, às vezes, dependendo da situação, tem dias que eu tô super bem, tô super alto astral, tem dias que eu não tô nem tanto. Só que o que não pode, gente, esses períodos de baixo astral, de negatividade, sejam muito longos, sabe? Aquela coisa que perdura um dia, 2 dias, 3 dias, uma semana, um mês. Isso não pode acontecer. Porque eu falo, gente, tem dia que eu acordo, tipo assim, fui dormir super alto astral. Aí durmo, acordo no outro dia azeda. Eu não sei nem por que eu tô azeda. Aí acordo assim. Só que assim, gente, eu vou buscando coisas e maneiras, às vezes eu começo a ler algum artigo, algum conteúdo, ou vejo algum vídeo, ou vou estudar. Então eu mudo o meu pensamento, sabe? Eu tento tirar o meu pensamento daquela coisa, porque assim, eu percebo que eu tô chata. Eu percebo que eu tô, sabe, introspectiva, que eu tô desmotivada, que eu tô triste. Então eu não fico dando ênfase a esse sentimento. Então eu falo assim, então tá, vou pegar isso aqui e vou ler. Aí eu começo a ler, sabe? Aí eu começo, vou fazer uma maquiagem. Então eu mudo o foco, eu não fico focando naquela sensação. E gente, quando eu vou fazendo isso, que eu vou mudando meu foco para coisas positivas, gente, quando eu vejo aquela sensação que tava dentro de mim quando eu acordei, aquilo vai embora. Aquilo some, sabe? Assim, como se fosse fumaça, assim, vai se dissolvendo, assim. Quando eu vejo, já foi embora. E aí eu já pego e, sabe, já engatilho outros dias nessa positividade, nessa coisa. Então, é isso. O pensamento positivo, gente, faz toda a diferença na vida das pessoas. Sabe, tem pessoas que reclamam, não tem gratidão, não sabe agradecer pelas coisas que tem, não sabe agradecer pelas coisas que conquistou, não sabe reconhecer tudo o que ela já construiu. Porque eu falo, a gratidão tá muito ligada com essa questão do pensamento positivo, né? Porque muitas vezes você não consegue reconhecer tudo que você fez, você não consegue reconhecer tudo que você já conquistou, tudo que você já agregou na sua vida. Então você tem que ser uma pessoa grata, você tem que ser uma pessoa com um pensamento positivo. Você tem que virar o seu olhar sempre para as coisas que são voltadas para aquilo que você vai construir, para os seus sonhos, para suas metas. Sabe, nosso pensamento, gente, ele é muito... Às vezes você tá aqui, né, tô aqui lendo,
daqui a pouco nosso pensamento já sai para outra coisa. É muito difícil a gente conseguir manter o foco, né? Nosso pensamento ele já sai, às vezes você tá aqui vendo um negócio super legal, aí tá passando algo aqui na televisão, daqui a pouco você olha, vamos supor que tá passando que caiu alguma coisa tal. Aí você já olha, pronto, aí aquilo já dá uma tristeza, aí você, nossa, você viu, gente, quantas pessoas morreram, tal. Então você viu, o nosso pensamento ele já saiu. E aí, pra você sair dessa situação ali que foi impactante pra voltar pra cá porque você tava fazendo, sabe? É difícil. É difícil. Mas isso é como eu falei, é uma atividade física, é algo que você tem que exercitar todos os dias, todos os dias, todos os dias. E assim, gente, o pensamento positivo, ele melhora a autoconfiança. Sabe, quando você mantém um pensamento positivo, você acredita, você passa a acreditar em você. Você passa a confiar mais em você. Você passa a dar credibilidade a você mesma. Porque assim, ó, muitas pessoas, gente, ela não consegue se sentir confiante para fazer alguma coisa. Sabe, ela tem um conhecimento muitas vezes sobre alguma coisa, ela tem um domínio sobre uma certa situação, mas se alguém fizer uma pergunta, ela já fala, epa, será que eu sei? Entendeu? Porque ela não tem aquela autoconfiança. Às vezes a pessoa, gente, ela estudou muito, ela é muito competente, ela sabe muito sobre um determinado assunto, sobre o que ela faz, sobre o que ela realiza, mas ela não consegue passar essa credibilidade para as pessoas. Ela não consegue passar pra pessoa assim, que alguém olhe pra ela e fale assim, gente, essa pessoa entende, essa pessoa sabe o que ela tá falando, porque ela falta autoconfiança pra essa pessoa. Então o pensamento positivo, ele vai trazer confiança pra você se sentir confiante, pra você acreditar em você cada dia mais, pra você saber do que você é capaz. Então seja grato. Comece a ter um olhar para sua vida de tudo que você já conquistou, de tudo que você já construiu. Às vezes a gente tem uma mania de se desvalorizar. E a gente não consegue ter esse pensamento positivo a nosso respeito, porque a gente não consegue. Olha, eu vi esses dias também num vídeo algo muito interessante que falava sobre a gente ter um espelho retrovisor. Eu achei aquilo o máximo, porque assim, gente, a gente sempre tá olhando pra frente, certo? Correto? Mas assim, seria muito bom se a gente tivesse um espelho retrovisor assim, ó, dos dois lados, entendeu? Como se fosse um carro mesmo, pra de vez em quando a gente fica reclamando muito da vida, sabe? Quando a gente fica falando que a vida da gente não vale nada, que a gente é incapaz, que a gente é fraca, a gente é isso, pra gente só bater o olhinho aqui, ó, no espelho e ver tudo lá atrás, gente. Porque assim, a gente sempre cresce, a gente sempre evolui. Não adianta. Por mais que a pessoa seja aquela pessoa super acomodada, vamos pegar uma pessoa super acomodada, um perfil daquelas pessoas bem acomodada. Gente, se você pegar a história dela lá atrás, você vai ver uma evolução. Pode não ser uma grande evolução, mas ela tem evolução. Todo mundo evolui, todo mundo cresce. Agora, o crescimento pode ser pouquinho. A pessoa é acomodada, então ela cresceu um pouquinho. Agora, a pessoa, quando ela não é acomodada, ela já, entendeu? Então, assim, o crescimento vai depender do quanto você está disposto a fazer por você, mas você sempre vai evoluir. Então, gente, lembra sempre que seria interessante você ter um espelho retrovisor para nos momentos que você achar que a sua vida não é tão importante assim, sabe? Que a vida do outro é maravilhosa, que o outro fez, que o outro conseguiu, que o outro foi. Você parar aqui, ó, no espelho retrovisor, ó, opa, peraí, olha quem eu era. Gente, olha o que eu sou. Olha de onde eu vim. Olha onde eu estou. Sabe assim? Então, assim, lembra sempre. Seria interessante se a gente tivesse esse espelho retrovisor para dar uma batidinha de olho aqui, ó, e parar de reclamar. E ver o tanto que a gente já conseguiu progredir. Só que assim, se você olhar aqui no retrovisor e falar, eu progredi, mas eu não progredi muito, então, ó, arregaça as mangas e vai à luta. Vai à luta.
sabe? Procura evoluir mais. Você tem capacidade para isso, todo mundo tem capacidade para isso. Se você parar de se acomodar e for em busca dos seus sonhos, dos seus objetivos, de compreender melhor, de trabalhar esse aspecto mental que, gente, é extremamente importante trabalhar essa questão mental. Quando eu entendi isso, eu vou falar pra vocês que eu mudei muita coisa na minha vida, muita. Porque a gente fica muito preocupado com essa questão de aparência, sabe? Eu mudo, eu vou mudar a cor do meu cabelo, vou mudar meu estilo, né? Eu vou mudar agora, eu vou ser diferente, vou comprar um óculos, vou... E a gente esquece, ó, do que tá aqui. Porque você muda tudo que tá aqui por fora e a sua cabeça continua fazendo as mesmas coisas. Então, assim, gente, por mais que você tente colocar tudo aqui por fora maravilhoso, você vai continuar sendo a mesma pessoa. E as pessoas vão te olhar do mesmo jeito. Você pode pegar agora, comprar uma roupa diferente, fazer uma maquiagem diferente e sair. Tudo bem. Assim que as pessoas te olharem, vão falar, nossa, né, ela tá diferente. Só que, gente, essa impressão que ela teve a seu respeito de que você tá diferente não vai durar muito. Sabe por quê? Porque aquilo, ela só vai olhar, vai ter aquela impressão de que você está diferente. Mas quando ela ficar do seu lado, ela vai perceber as mesmas coisas em você. Então ela vai ver que você não tá diferente. Que aquilo ali, ó, não é nada. Entendeu? Então não adianta. E foi por isso que eu fiz essa semana chamada Se Toca. Porque eu percebia que muitas pessoas ficavam assim focadas, sabe? Porque que legal as dicas de beleza, de maquiagem, disso, daquilo, tal. Só que assim, não adianta. Se você não souber que você tem que mudar a sua cabeça, que você tem que mudar a sua forma de pensar, que você tem que, sabe, ampliar a sua visão, não adianta você fazer nada disso. Você sempre vai achar a grama do vizinho mais verde. Você sempre vai achar que a outra pessoa é mais feliz. Você sempre vai achar que o relacionamento do seu vizinho, do seu amigo é melhor que o seu. Porque isso são coisas interiores, tá aqui dentro. Sabe, se você sempre ficar olhando pros outros, sabe, se você sempre reconhecer no outro a força, sabe, a positividade daquelas coisas, você sempre vê que o outro tem tudo aquilo e você não tem. Você sempre vai olhar e vai falar assim, eu não tenho isso. Você até reconhece, sabe? Gente, olha, é engraçado que assim, eu recebo muitas mensagens no direct das pessoas falando que se inspiram em mim. Nossa, eu me inspiro em você. Eu acho isso maravilhoso, sabe? Eu poder inspirar as pessoas. Só que sabe o que mais me deixa chateada? É saber que essas pessoas que me olham, que se inspiram em mim, elas não têm a força para executar uma mudança na vida delas para que elas se tornem inspiração de outras pessoas. Porque eu falo assim que o meu objetivo, gente, de tudo que eu faço nas redes sociais, de gravar vídeo aqui no YouTube, as coisas assim, eu não quero que as pessoas fiquem me olhando, sabe? Eu não quero que as pessoas me olhem, eu não quero que as pessoas olhem e falem assim, ai, eu adoro tudo que você faz. Não. Eu quero que essas pessoas vejam em mim a possibilidade delas se enxergarem. Eu quero que elas se enxerguem, eu quero que elas sejam motivo de inspiração para outras mulheres e que assim a gente vá fazendo uma corrente muito grande de mulheres que se inspiram em alguém, sejam inspirações para outras e para outras e para outras e para outras, e quando a gente vai ver uma corrente de mulheres se fortalecendo umas nas outras. Eu não quero os holofortes pra minha direção. Eu não quero, sabe? Não, eu vou colocar aqui pra ter todo mundo olhando pra mim e achando o máximo. Não. Meu objetivo, gente, é que a pessoa comece a olhar pra ela. Meu objetivo é que você olhe pra você, que você olhe o seu interior. Não que você fique olhando para as pessoas que estão ao seu redor, mas que você pare de olhar para as pessoas ao redor e se dê o devido valor, o devido reconhecimento.
E para isso, você tem que mudar a sua forma de olhar as coisas. Porque eu falo, gente, eu me inspiro em várias mulheres. Eu também tenho nas minhas redes sociais as mulheres que eu me inspiro, as pessoas que eu me inspiro. Isso é natural, a gente sempre vai ter. A gente sempre vai olhar para alguém para se inspirar. Mas isso é legal porque vai agregar um valor. Então eu me inspiro nela, né? Sirvo como inspiração. Então tem que ser algo assim, sabe? Uma corrente, olha. Eu me inspiro naquela mulher, automaticamente eu consigo inspirar outras e assim vai. Agora, não sempre você olhar e falar assim, eu acho você inspiradora, mas assim, você continuar sempre só olhando para os outros e não olhando para você. Então, olhando você como fonte de inspiração. Então, assim, eu quero que você consiga ser uma fonte de inspiração de outras pessoas. Eu quero que você consiga ser aquela mulher que vai inspirar outras, que vão ser fonte de inspiração e assim, ó, vai fazendo uma corrente gigante de mulheres inspiradoras. Só que isso só vai acontecer se você mudar a forma de você pensar. Sabe, de você ter um pensamento positivo, sabe, de você ser uma pessoa resiliente. Gente, as pessoas, elas não conseguem ser resilientes, se adaptarem às situações, se adaptarem, sabe, às mudanças. As pessoas vivem assim naquele mundo, assim, aquela coisinha assim, bem tá, né? Ó, meu quadradinho aqui e eu não vou conseguir sair disso daqui. Né? As pessoas não conseguem ter aquela, sabe, gente, ser maleável, se adaptar, entendeu? As pessoas já, se alguém fala mais ríspido com você, você já devolve na mesma medida, na mesma proporção, até mais, pra dizer assim, não, eu não levo desaforo pra casa. Falou comigo, ó, pá, devolvi. Como se isso fosse algum mérito. Gente, já teve situações, eu falo assim do meu trabalho, que é onde eu passo a maior parte do tempo, onde em algum momento alguém lá falar de uma forma rude comigo, né? Vamos supor assim, tá? Eu e uma outra pessoa, veio alguém pra falar alguma coisa, foi rude comigo. Aí eu conversei normal, aquela pessoa saiu e a pessoa que tava aqui do meu lado falou assim: Nossa, você viu como ele falou com você? Você não falou nada? Eu falei: Não, cada um dá o que tem. Ele deu o que tem e eu dei pra ele o que eu tenho, que era responder ele de forma amável. Então assim, gente, cada um dá o que tem. Eu dei o que eu tenho. Eu sou uma pessoa amável, educada, então eu ia dar isso pra ele. E é óbvio. Gente, por incrível que pareça, essa pessoa ficou achando que eu tinha que ter revidado. Essa pessoa saiu, né, tal. Aí não passou muito tempo, essa pessoa voltou. Tava eu e essa pessoa junto fazendo um trabalho. E essa pessoa, olha, você me desculpa, sabe? É porque as pessoas... Sem eu falar nada. Eu falei, não, imagina, eu entendo você. Então, assim, a pessoa voltou pra se desculpar. Entendeu, gente? Agora, eu não tratei ela bem porque eu já pensava assim, não, depois ela vai vir pedir desculpa pra mim. Não, nem pensei nisso. Porque eu penso na minha cabeça assim, aquilo que eu acredito. Cada um dá o que tem. Então, assim, se eu vou lá e dou um bom dia pra você, você nem responde, quer dizer, eu dei o meu melhor, porque eu tenho, ó, tô cheia, meu coração tá cheio de coisas boas. Agora, você vai retribuir com aquilo que tá cheio do seu coração. Então, assim, eu não tô preocupado como o outro vai me retribuir. Eu não tô preocupado como que ele vai fazer, porque ele vai dar do que o coração dele tá cheio. Eu vou dar o que o meu coração tá cheio, entendeu? Então, são esses pensamentos que você tem que ter, sabe? Parar com essa coisa, sabe? De responder as coisas à altura. Ai, não levo desaforo pra casa. Ai, não aceito isso, sabe? Tem coisas muito pequenas, gente. A gente pode ir se adequando, a gente pode ir se adaptando, a gente pode ir se moldando, sabe? Pra manter uma paz interior, pra manter as coisas, as vibrações positivas que nos favoreçam. Sabe? Pra gente se manter pessoas magnéticas, que as pessoas queiram estar perto da gente. Pra pessoas que, sabe, queiram estar ali, que queiram ir até a sua sala e te desejar um bom dia. Que as pessoas queiram te ver, que as pessoas, que você não passe despercebido, que a pior coisa que tem, gente, sabe? Pior do que você ser notado negativamente é você nem ser notado.
Porque tem pessoas que, assim, são bem cinza mesmo, daquelas tipo que, assim, nossa, nem vi você, nem, tipo, nem notei, a pessoa saiu de férias, ninguém nem sentiu falta. Sabe, assim, aquela coisa que não, né, ninguém vê. É a pior coisa que tem é você nem ser notado. Aquela pessoa que, tipo, tanto faz como tanto fez se tá aqui ou não tá, gente, é a pior coisa, né, você nem ser notado. Então, assim, quando você muda o seu pensamento, sabe? Quando você passa a ser uma pessoa mais resiliente, quando você passa a ser uma pessoa, sabe, que entende que o outro tem defeito assim como você tem e que você aceita aquela pessoa do jeito que ela é, porque ela realmente vai oferecer para as pessoas aquilo que ela tem, mas que você está disposto a buscar informações, a buscar pensamentos e coisas que agreguem a vida das pessoas, a que agregue principalmente na sua vida, porque eu falo assim que tudo que eu faço, gente, às vezes eu tratar alguém bem, você pensa assim, ah, você tá sendo amável, ou não, eu tô sendo amável comigo mesma, porque eu recebo o carinho das pessoas. Então, assim, a partir do momento que eu fico trabalhando na minha cabeça, gente, é engraçado, eu falo assim que eu passo situações, assim, tão marcantes na minha vida e que eu vejo que é tão positivo essa questão de você ser uma pessoa gentil, prestativa, gente, sabe? Você ser uma pessoa prestativa, uma pessoa útil, uma pessoa que se propõe realmente a ajudar, sabe? Nem que seja com uma informação, algo nesse sentido, realmente você atrai situações assim de carinho muito grande mesmo. Eu falo assim que o que eu recebo, gente, é muito maior do que eu posso doar. Então isso que eu falo que é maravilhoso, sabe? Porque eu acabo recebendo muito mais, tanto das pessoas como do universo para a realização dos meus sonhos, dos meus objetivos, das coisas que eu acredito, sabe? Das coisas que às vezes eu vou planejando fazer algo e vejo aquilo se materializar. Então eu falo que eu recebo muito mais do que eu posso fazer. Eu ainda acho que eu faço pouco perante tudo que eu recebo. Então, por isso que eu falo que o pensamento positivo, gente, ele tá muito ligado com essa questão da gratidão, sabe? De você ser grato por tudo que você construiu, por tudo que você recebe diariamente, por todas as coisas que você tem. Pode não ser assim o que você, tudo que você quer, é porque a gente tem sonhos, a gente almeja muitas coisas. Mas você tem que ser grato pelo que você já tem hoje, agora. Você tem que agradecer todos os dias, mesmo as dificuldades, gente. Mesmo as situações difíceis. Você tem que ser grato, porque as dificuldades é que vão te ensinar, é que vão moldar, é que vão te mostrar o caminho, é que vão mostrar pra você o que você precisa melhorar. As dificuldades, elas vão nos mostrando o que a gente precisa mudar. Porque é muito fácil quando tudo dá certo, quando tudo, né, é tudo numa boa, é tudo tranquilo, né? Você tem um marido que te entende, vocês, assim, uma sintonia, não discute, filha, é tudo tão perfeito que, assim, gente, qual o sentido de ser tudo tão maravilhoso pro seu crescimento, pro seu desenvolvimento, pro seu aprendizado? Eu falo assim, gente, que se é tudo tão simples e tão fácil, onde que tá o mérito de você aprender alguma coisa? Porque, gente, as dificuldades de relacionamento, de convívio, são as que mais nos ensinam. Por que tantos casamentos terminam? Porque é muito mais fácil eu terminar um relacionamento, terminar um casamento, do que eu mudar os meus defeitos. Sabe por quê? Porque no casamento você fala, não, ele tem que mudar. Já que ele não mudou, a gente separa. Só que você não consegue falar assim, não. Pra eu manter esse casamento, eu vou mudar algumas coisas e ele também vai mudar. Porque automaticamente, gente, quando você vai adaptando, quando você vai tendo um jeito, sabe? Quando você vai mudando aquelas coisas que você percebe que você precisa mudar, o outro também vai fazendo a mesma coisa. E é isso que vai mantendo um relacionamento fortalecido. É isso que mantém um vínculo de um pai e um filho, de uma mãe e um filho. Sabe? É vocês irem se adaptando, porque relacionamento, gente, é difícil.
Não é porque você tem um filho e um marido que vocês convivem na mesma casa, vocês não vão ter atrito. Tem vários atritos. Entendeu? Muitos atritos. E você tem que ir ali, ó, equilibrando as coisas para que vocês mantenham aquela família fortalecida, sabe? Porque, gente, você simplesmente virar e falar assim, não, vamos terminar esse casamento, vamos cada um pro seu lado e pronto. É mais fácil, com certeza. É mais fácil quando você não tá disposto a mudar. Então, vamos manter, gente, o pensamento positivo sempre, sabe? Reflexão, resiliência, sabe? Procura manter a paz no coração. Isso, gente, vai manter você saudável. Vai manter você saudável mentalmente, espiritualmente, seu coração. Mas é isso, meus amores. Eu espero que vocês tenham gostado desse nosso quarto vídeo. E continue aqui, porque ainda temos mais um vídeo dessa semana maravilhosa chamada Se Toca. Um beijo pra vocês, meus amores. Até o próximo vídeo.